Nós estamos hoje com a Kariny, jornalista do Mídia Ninja, que está aqui junto da gente em Belo Horizonte e foi vítima de um ataque extremamente cruel da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Mas além disso, a Kariny, ela circula pelo Triângulo das Bermudas, ali do norte e nordeste do Brasil. Ela vai falar um pouquinho, nós vamos explorar um pouquinho ela também, em função dela estar nesse circuito Pará, Maranhão, Amapá, e justamente no momento que José Sarney diz que está se aposentando. Vamos ver se isso se confirma. Então nós estamos aqui com a Kariny para explorar exatamente esses três assuntos: a história com a PM aqui em Minas, a história do Zé Sarney para contar um pouquinho, e explorar um pouquinho o que é a Mídia Ninja, afinal, e o que ela traz de novidade. Obrigado, viu, Kariny? Kariny, eu queria que você começasse com a pior das três perguntas, a pior dos três relatos. O que afinal aconteceu? Você chegou aqui como? O que aconteceu com a PM? Então, eu sou do Amapá, mas eu atualmente estava morando em Belém do Pará. Só que antes de eu cheguei em Belém do Pará, eu fui para o Maranhão fazer a cobertura no seminário, fazer participação no seminário também. E eu vim até Belo Horizonte com esse intuito de a gente estar cobrindo essas pautas, onde a Mídia Ninja ela sempre pauta, demanda, além também de participar do encontro de mulheres que aconteceu aqui em Belo Horizonte. E nesse período de tempo, a gente começou a trabalhar nessas pautas que vem surgindo, então a gente, como a Mídia Ninja ela faz cobertura dessas manifestações, nesse dia 12 de junho, que foi a abertura da Copa, a gente foi com esse intuito de estar traduzindo de fato o que está acontecendo nas ruas, através dessas coberturas dessas várias linguagens. Eu estava responsável pelo live, que é a transmissão ao vivo do que acontece durante esses eventos, esses atos. E nesse percurso acontecendo no dia 12, ali na Praça 7 até a Praça da Liberdade, eu vim transmitindo o tempo todo o que estava acontecendo. Andando sozinha? Eu estava com a equipe do Ninja. Que vai com aquele estilo do Bruno, ainda continua com carrinho? Não, ela estava só com o celular. Só com o celular e os outros estavam te acompanhando? Com outras, fotografia, redes, etc. E eu estava responsável pela transmissão ao vivo. E nesse percurso, até chegar à Praça da Liberdade, houve a dispersão, a gente chegou ali na frente daquele relógio da Copa, né, que chama? Relógio da Copa, da Praça da Liberdade. E aí, imediatamente, os policiais eles escoltaram aquele relógio e os manifestantes começaram a fazer gritos de guerra também, falando, incitando mesmo de fato o que representava aquilo. Então, é muito mais fácil estar defendendo o relógio do que defendendo a população, de fato, que realmente precisa dessa segurança pública que a gente tanto põe em questão, né? Após isso, os policiais eles jogaram bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha também nos manifestantes, e houve uma dispersão. Eu acabei também me separando da equipe do Ninja, fiquei sozinha, eu me juntei com outro grupo de manifestantes que eu também não os conhecia, mas acabei indo porque houve a dispersão de vários grupos na Praça da Liberdade, ali naquele perímetro, né, na Praça da Liberdade. E eu não conheço muitas ruas de BH, mas eu lembro que a gente desceu ali a Bias Forte. Descendo a Bias Forte, a gente entrou em várias outras ruas, com outro grupo, mas eu lembro de a gente chegando ali na Avenida Paraná, esse grupo que nós estávamos, ele se dispersou novamente, eu também segui para um outro lado, e eu fui nesse perímetro da Rua Paraná, ali em frente àquela parada do MOV, né. Lá, chegando lá, tinha mais umas 10 pessoas que não estavam comigo, mas estavam também nesse perímetro. A polícia, uns 10 policiais assim, chegaram, nos abordaram de uma forma totalmente truculenta. Eles nos chegaram nos empurrando com cacetete para a parede, batendo com cacetete nos nossos tornozelos, nos xingando. Inclusive, o tempo todo eu estava filmando o que estava acontecendo. Então, deu para entender o que eles falavam, uns mandavam calar a boca. Isso está registrado? Está registrado, está registrado. A gente estava transmitindo tudo ao vivo. Tô sendo abordada aqui, galera. Epa, calma! Encosta aí! Encosta logo! Que abordagem é essa? Põe a mão na parede! Põe a mão na parede! Encostada aí! Encostada aí! Abre essa perna! Abre essa perna aí! Vamos ver! Vocês não podem abordar assim, né? De um a um, não pode não. A gente não tem nenhuma
Conversa fiado, não, pô, cala essa boca! Cala essa boca, pô! Já mandei você calar a boca! Depois você pode reclamar. O que você falou aí? Licença. Hã? O que você falou aí? O que você falou aí? O que você falou aí? Bate não, só levantei seu rosto. Não, você bateu Conversa em mim. comigo no olho aqui, ó. O senhor bateu em mim. O que você falou aí? O senhor bateu em mim. O senhor tá falando. Vai tomar seu pulso. É isso, ótimo. Cala a boca, pô. Vira pra parede. O que foi? Oi? Sim, eu tô transmitindo ao vivo. Eu tô transmitindo ao vivo. Eu tô transmitindo ao vivo. E nessa abordagem policial, levaram 4 conduzidos, eu mais 3 pessoas que eu também não conhecia. E ali próximo, na rua Carijóis, não sei se é rua ou se é avenida, mas é Carijóis, eles levaram um posto policial, não era nem uma DP, era uma espécie de centro mesmo deles ali, que eles ficavam, se reuniam para fazer a segurança daquele perímetro. E chegando lá, junto com essas mais 3 pessoas, nós fomos extremamente espancados, a gente foi cuspidos, a gente nos xingaram, faziam piadas com a gente. E como eles me identificaram como a narradora do live que a gente estava fazendo desde o começo, eles perguntaram inúmeras vezes a senha do celular. E o celular não era meu, o celular era de uma outra ninja que eu estava só transmitindo. Já acabaram de pegar, já acabaram de trocar, porque a outro celular que eu tinha pego, ele tinha descarregado. Então eu troquei na hora, que foi a hora da confusão também na Praça da Liberdade. E quando eu troquei, aí quando eu cheguei nessa DP, eu não sabia a senha do celular, porque na verdade ele travou ele para aquele código, né, que faz um monte de coisa assim. Eu não sabia qual era a senha, e eu expliquei de várias vezes, não, o celular não é meu, o celular é de uma outra amiga minha e eu não consigo desbloquear. Isso os deixou bem irritado. Aí foi o momento que eles me isolaram. Antes, qual que foi eles declararam por que estavam levando para esse posto? Não, eu perguntei inúmeras vezes por que eu estou sendo presa, por que eu estou sendo conduzida, e em nenhum momento eles me respondiam, nem reclamavam, nem que sim, nem que não. Mas chegando lá, eles me isolaram, 5 policiais, já eram cerca de 10 policiais ali, que estavam nos batendo, nos xingando, nos cuspindo, fazendo piadas. Mas esses 5 em especial, eles me isolaram, me puseram sobre uma mesa e começaram a perguntar inúmeras vezes qual era o código do celular. Eu respondia que eu não sabia, porque o celular não era meu. Colocaram numa mesa como essa? Era como uma mesa de escritório. Mas você sentada na mesa? Eles me empurraram até ela, eu fiquei encostada, e quando eles me bateram, eu fui pra cima da mesa, né? Acabei pra cima da mesa. Eles me bateram e começaram a me bater, perguntando a senha, e eu não podia fazer muita coisa, eu fiquei calada no momento que eles estavam me batendo, e foi que no momento que eu senti uma pancada no lado esquerdo da minha cabeça, e foi a hora que eu desmaiei. E eu fiquei ali... Tapa, murro? Eu não consegui entender muito bem o que me atingiu, mas assim, eles me batiam com tapas, com golpe de cacetete, com socos. Eu sentia uns chutes na canela, porque eu estava em pé, então não cheguei a ser, eu acho que não sei se foi chute. Não entendi muito bem o que acertou na minha cabeça, mas eu sei que eles acertaram e eu acabei desmaiando. E quando eu me dei conta, estava sendo acordada por um deles, me batendo no rosto, me xingando, dizendo que era para eu acordar, levantar e ficar na parede junto com outras das pessoas que tinham sido conduzidas. E eu fui até lá, foi a hora que eles pararam de nos bater, eles nos algemaram e a gente ficou cerca de uns 40 minutos ali em pé, e a gente ouvindo todos os tipos de xingamento possíveis, que nós éramos baderneiros, que nós éramos o câncer do mundo, que a gente deveria morrer. E o tempo todo, assim, fazendo essas ameaças, a gente cutucava, diziam que ia voltar para nos bater. Alguns deles faziam uns comentários bem machistas, assim, passavam por mim, chamavam de gostosa, essas coisas assim, bem nojentas mesmo. Assim. E nesse período, assim, eles puxaram a minha ficha, né? Viram minha carteira de identidade, puxaram a minha ficha, e eles souberam que meus pais, eles exercem a função de policiais civis no estado do Amapá, na qual eu sou conterrânea. E ter detectado isso, eles começaram a fazer umas piadas meio que, por que você tá aqui então? Que é burguesinha? Por que você tá aqui? Você mora na floresta e tá aqui na manifestação? Tá reivindicando o quê? Fazendo umas coisas meio como se a profissão dos meus pais, ou o lugar que eu morasse, implicasse nas causas no qual eu milito. Depois dessa cerca de uma hora e meia dentro desse posto deles, que a gente apanhou,
Aí nos levaram para outra CIA, a gente ficou ali mais um tempo, mais uns 10 minutos, onde tiraram fotos nossas, depois nós voltamos para a viatura, aí que foram nos levar para a delegacia do Noroeste, que eles chamam de delegacia da Copa. Todos os casos relacionados às manifestações, eles levam para essa delegacia, que eles chamam de delegacia da Copa, que fica no Noroeste. E aí chegamos já por volta das 7h30 da noite, 7 horas, eu fui abordada mais por cerca de 4 horas, assim, 4h30 da tarde. E nós só fomos levados ao hospital cerca de 3 horas da manhã, assim. Que é quando os inchaços já tinham diminuído, que é quando, enfim, né? E dentro disso, aí eu cheguei no hospital, fiz o raio-x da cabeça e do pé, que eu achei que tinha quebrado, mas não tinha acontecido nada, segundo os médicos de plantão. Aí você já estava acompanhada por advogado? Já, quando a gente chegou na delegacia do Noroeste, os advogados, os defensores já estavam lá. E inclusive a abordagem ela foi até diferente, porque os dois policiais que eles batiam na minha cara, eles pediam desculpas quando as algemas elas apertavam mais um pouco. E depois disso, depois das 3 horas da manhã que me levaram ao hospital, aí eu voltei para o mesmo prédio da delegacia para fazer o exame de ML, depois eu fiz o depoimento, aí cerca das 7 horas da manhã. Aí, quando dei depoimento, esperei um pouco o resultado, etc. 7 horas da manhã a gente foi declarado mesmo presos, as três pessoas. Porque uma das conduzidas ela era menor de idade, então ela pode ser liberada. E nós três nós fomos conduzidos. Eu fui para a Seresc feminina e os meninos foram para o Seresc masculino. E foi que depois começou as mobilizações. E a acusação era de quê? Depredação de patrimônio público, privado e corrupção de menores, por conta dessa menor de idade. Que na verdade não estava comigo, eu não a conhecia, mas pelo fato dela ter sido conduzida junto comigo, eles julgaram de que ela também estava comigo, virando o carro da polícia militar, que eu nem estava no lugar, nem não passei por lá, e quebrando o Banco Itaú também. Foram essas acusações. O que está sendo feito agora? Ou seja, pelos advogados da OAB, eu vi o depoimento de um membro da OAB de Minas, então é por isso que eu estou te perguntando. O que está sendo feito agora? Uma ação? A gente está no processo de defesa, né? A Corregedoria também, além da Defensoria Pública, que ela foi muito eficaz, efetiva, os advogados da Frente Única também estão trabalhando nisso, nesse processo de defesa, porque eu tecnicamente estou presa, mas estou respondendo em liberdade. Então a gente está nesse processo mesmo de estar fazendo essa defesa, diminuindo as provas. A Corregedoria também nos acionou para enfim, investigar o caso também, para ver de como que a gente também reconhece os policiais, etc. Esse processo que a gente já conhece. Mas assim, a gente está correndo, está estudando o processo, como que a gente vai caminhando, mas por hora a gente está mesmo envolvendo na defesa desse caso mesmo. O que a hora que você começou a falar, me veio à mente o seguinte: vocês da Mídia Ninja formam uma articulação, tinha uma pauta, você veio em função de uma pauta. Como é que funciona isso? Na verdade é assim, porque como já estava vindo por conta desse encontro de mulheres que eu estou falando no começo, então a gente aproveitou ali, como a gente estava com uma equipe, o núcleo do Ninja, a gente começou a pensar, entendendo que Belo Horizonte era da cidade sede da Copa, então foi interessante pra gente que a gente continuasse aqui trabalhando em cima dessas demandas que a gente acha relevante pra gente estar pautando no Ninja, né, como pauta no Ninja. Então assim, as manifestações, a mobilização que ela vinha ocorrendo acerca da Copa aqui na cidade de Belo Horizonte, então a gente começou a trabalhar em cima disso mesmo, assim. Então essa circulação na cidade... Mas o Ninja, tem autonomia, as equipes? Montam a sua pauta? Tem uma articulação pela internet? A gente é uma rede que ela está sempre em fluxo, então a gente está sempre alinhando um com o outro, então assim, a gente está num planejamento agora, a gente está com um planejamento amplo das atividades que elas estão ocorrendo nas cidades sedes, nas duas cidades sedes daqui do Brasil, então a gente sempre está alinhando, tem essa pauta aqui, o que todo mundo acha? Eu acho legal, eu não acho legal, então vamos cobrir. Como se fosse uma redação mesmo, só que na internet. Isso, a gente está trabalhando em rede, sempre entendendo o que eu tô aqui, mas estou entendendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro ou em Manaus, e eu estou discutindo também essas duas cidades, junto com essa rede também que está junto com a gente tem um núcleo que discute pela internet, mesmo através de reuniões online. Ou seja, todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo aqui com você. Sim, exatamente. O país inteiro estava... Isso. É só a PM que não sabia. Só a PM. Tá certo. E tem uma coisa que se fala muito na internet,
Inclusive, quando eu comecei a divulgar o ato no Sindicato de Jornalistas, a primeira pergunta mas eles são jornalistas mesmo? Assim, o pessoal que trabalha no Ninja tem que ser jornalista, ou se forma como jornalista, pensa... Fala um pouquinho sobre isso, fala para os jornalistas, é isso que eu quero saber. Quem pergunta isso é jornalista. Não, então o Ninja, ele é uma rede de mídia livristas descentralizada. Então a gente tem pontos ali, todo o Brasil a gente tem esses mídia livristas. Eles não precisam, não é um requisito nosso, a gente tem um diploma de jornalista ou ter estudo. Eu particularmente, eu não tenho ensino superior, mas por opção minha, eu não acho que, pelo menos não é prioridade para mim eu estar exercendo estar fazendo esse estudo, apesar de que eu acho interessante, eu acho fundamental esse processo, essa vivência acadêmica, mas para mim eu já não acho que é uma prioridade, porque eu já não acho que eu me encaixo nesse processo de formação acadêmica tradicional, mas eu tenho muito interesse ainda, entendeu? Mas assim, tem pessoas que elas são formadas em jornalismo, tem gente que tem mestrado, tem gente que não tem, que a gente está começando agora, tem gente que teve o primeiro contato com o jornalismo agora, tem gente que já é jornalista independente há muito tempo, então assim, é muito vasto, né? Assim, não necessariamente você precisa ser um jornalista com um diploma, mas assim, você tem interesse em estar pautando essas demandas sociais que elas vêm historicamente sendo gritadas aí pela sociedade, elas não têm visibilidade, que é a intenção da Mídia Ninja. Você pode estar aplicando seu conhecimento a partir dessas ideias que a gente vai discutindo, né? Ou seja, a ideia do Ninja é apresentar o fato como está sendo visto ali, e quem assiste faz a interpretação, é isso? A gente trabalha com um processo assim, de estar mostrando a nossa parcialidade em cima de uma temática X. Por exemplo, a gente entende que a imparcialidade ela não significa que ela te dá mais credibilidade em relação à temática. A imparcialidade ela é muito importante, mas é uma coisa que ela tem que ser aprofundada, inclusive pela mídia alternativa, tanto pela mídia hegemônica, porque a gente entende que a mídia hegemônica ela não é imparcial, ela é parcial, ela só não assume a sua parcialidade. Então, assim, se a gente conseguir entender que esses multinúcleos de comunicação, sejam independentes, sejam institucionais, a gente conseguir ampliar cada vez mais essas opiniões, a gente vai conseguir construir um mosaico de parcialidades, e que esse mosaico de parcialidades eles vão dar, ou vão opinar, claro, as suas opiniões em relação a essas temáticas X, e o espectador ele vai entender todas essas temáticas, todas essas opiniões, e ele vai conseguir construir a sua própria opinião. Então acho que é muito isso, a gente conseguir mostrar, e assim, o Mídia Ninja ele vem muito disso, né? Mostrar essas pautas a partir de uma visão que ela historicamente ela já é excluída, né? Então assim, a gente tem essa intenção de estar mostrando, por exemplo, os lados das manifestações, a gente fala com os black blocs, a gente fala com um manifestante ali partidário, que são ali, historicamente são excluídos, assim, são criminalizados, ou então, enfim, as próprias Copas Populares, que foi uma sessão que a gente fez agora. Nesse contexto, por exemplo, da Copa do Mundo, entendendo que esse esporte ele foi elitizado nesse período de tempo do Brasil, então assim, a Copa Popular tem muito disso, de estar deselitizando, de estar desburocratizando esse esporte, então assim, entender mesmo esse outro lado que a gente sabe que historicamente ele já vem com essa exclusão, e assim, mostrar essa versão, né, essa parcialidade, para que outras pessoas também venham, dê suas opiniões, sejam elas contrárias ou não, mas que a intenção é que a gente consiga articular de fato esse mosaico de parcialidade para que as pessoas entendam todas essas opiniões, para que elas consigam consolidar as suas próprias opiniões acerca do que está sendo discutido. É mais ou menos isso. Bom, você sabe que o nosso programinha chama 15 minutos só que não, nós estamos mais no só que não do que nos 15 minutos, mas mesmo assim eu queria fazer uma última pergunta, que eu já anunciei, a história da aposentadoria do Sarney. Você é daquela região, conhece bem na prática o que é a ação pública e política da família Sarney. Conta pra gente o que significa essa aposentadoria e o que é o Sarney no dia a dia de vocês. Então, o Amapá, acho que a região amazônica mesmo, entendeu? A região amazônica, ela tem esse quê de não estar tão articulada em relação a essas pautas, mas, por exemplo, a própria comunicação. A comunicação, a gente sabe que a comunicação no Brasil ela é cedida ao partido que o Sarney faz parte. Então, assim,
a gente sabe que ele controla ali essas grandes massas de comunicação, inclusive no estado do Amapá. Então a gente vê ali no estado do Amapá que o Sarney, a opinião do Sarney, ela é muito incisiva nos meios de comunicação, e as pessoas que elas, as poucas pessoas que elas contradizem o Sarney, elas se posicionam. Então, se a gente vê algumas pessoas se posicionando contra o Sarney, os próprios movimentos sociais que eles estão ali no Amapá, os núcleos de comunicação independente, etc. E eu acho que essa saída, essa aposentadoria do Sarney, pode ser que ela consiga se articular cada vez mais nos meios de comunicações, assim, de grande massa, sabe? Porque a gente vê que na televisão e nas rádios, que elas são bem mais presentes, esse comando do Sarney, talvez a gente consiga ter essa articulação, esse espaço maior, sabe, de posicionar, pelo menos esses mínimos posicionamentos, eles serem cada vez mais escutados, porque a gente, mesmo que eles sejam mínimos, eles existem. Então a gente sabe que tem gente contradizendo o que o Sarney está falando ali dentro do estado do Amapá. Então acho que essa saída pode ser que a gente consiga se articular cada vez mais. Você está dizendo que a família Sarney tem um bloqueio sobre os meios de comunicação do Amapá e daquela região como toda, Maranhão e tal? Sim. A família Sarney controla a imprensa, claro. E é isso. Você está falando que tem uma censura, vamos dizer assim, existe uma censura. Tá. E eu acho que é muito isso. Por ter essa censura, eu acho que nessa desistência talvez a gente consiga ter uma abertura maior ali para a gente estar se posicionando em relação ao que a gente acha de fato, o que está acontecendo, as sistemáticas que ele mesmo pauta, dentro dos veículos de comunicação que eles pautam. Mas a estrutura Sarney permanece? O Lobão, o candidato, a estrutura Sarney permanece ou você acha que tem um abalo a saída da figura maior? Eu acho que pode ser que uma coisa encubra a outra, né? A gente fala, talvez ele não tenha... simbolicamente é interessante, entendeu? Porque é muito isso, acho que pelo simbólico de que o maior vai sair, a gente sabe que as bases elas vão continuar. Mas eu acho que esse simbólico do chefe maior tá saindo, eu acho que ele pode render uma abertura, ou pelo menos uma reivindicação maior, uma reação mais efetiva dos próprios movimentos em relação a essa abertura, sabe? Entender que isso simbolicamente é importante para os movimentos, para eles cada vez mais se posicionarem em relação a isso. Bacana, obrigado. Até o próximo encontro e bom trabalho aqui em Minas. Obrigada.